Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aí no nosso canal, o canal Mensagem Viva. Ative também as notificações para que você possa receber os novos vídeos do nosso canal. E aí você irá ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso canal, aqui no YouTube. E no último domingo eu estive gravando um vídeo com o Pastor Cleiton, meu amigo Pastor Cleiton. Estivemos aí trazendo uma mensagem linda, uma mensagem para te animar, uma mensagem para te consolar, para te dar ânimo mesmo, para você conseguir vencer todas as lutas. São muitas lutas que temos enfrentado durante essa pandemia, durante essa quarentena, durante esse processo de mudanças, né? Nós costumamos dizer que nós estávamos num estado de conforto, a igreja em si estava num estado de conforto, e de repente veio essa pandemia e sacudiu a igreja. Deus está usando essa quarentena, este vírus, essa pandemia, tudo isso para sacudir a igreja, para despertar a igreja para algo que precisa ser feito, precisa ser transformado. Se você quiser assistir esse vídeo, estarei deixando aqui no card, bem aqui em cima, no card, se você está vendo agora aqui no vídeo aqui, clica lá e assista a esse vídeo e você será edificado. Eu tenho certeza que você será muito abençoado por esta mensagem com o nosso amigo, meu amigo Pastor Cleiton. E hoje eu queria falar um pouquinho nesse novo vídeo, falar um pouquinho sobre a Trindade Santa. Quero trazer algo para vocês aqui, para nós entender um pouquinho sobre a Trindade Santa. Se a tela estiver tremendo um pouquinho, não se preocupa não, que o suporte aqui não está totalmente assim estável. Mas não se preocupe, nós vamos fazer o vídeo direitinho aqui para você entender, trazer essa mensagem para você. E para nós começarmos a mensagem, o estudo na verdade, né, para nós entender um pouquinho sobre isso, sobre o assunto, quero que você abra a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 21. Vamos abrir lá. Se você não estiver com a Bíblia, pega a sua Bíblia lá, pausa o vídeo, vai lá pegar a sua Bíblia e abra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no verso 21. Se você já estiver com a Bíblia aí, vamos então fazer a leitura. Então vamos ler lá. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Então, irmãos, o que é que nós estamos falando? Qual que é o tema do vídeo? A Trindade Santa. Trindade, tri vem de três, né? Então, nós conhecemos então a Trindade Santa como sendo três pessoas. Essas três pessoas que vão representar de forma assim, em virtude, o nosso Deus, nosso magnífico Deus, nosso grandioso Deus. Então vamos entender aqui como é que nós enxergamos a Trindade Santa, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui nessa passagem de Lucas, no capítulo 3, no verso 21 e 22. Então vamos voltar à leitura, vamos ver então. A primeira coisa que nós vemos aqui é Jesus sendo batizado por João Batista, né? Nós vemos aqui no 21, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Então Jesus foi batizado naquele momento. E olha só, estando ele a orar, o céu se abriu. E quando o céu se abre, quando Jesus ora e o céu se abre, acontece algo que é incrível. A primeira coisa que acontece, no verso 22, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, quer dizer, em forma encarnada na pomba. A pomba foi simbolizada, foi o símbolo do Espírito Santo. O que nós vemos aqui? A segunda pessoa. Nós vemos primeiro o Filho de Deus, Jesus Cristo, sendo batizado, e agora nós vemos também o Espírito Santo descendo sobre ele na forma da pomba. Então nós temos a segunda pessoa aqui. E em seguida, ainda com o céu aberto, acontece algo incrível também. Ouviu-se uma voz do céu. Olha só, ouve-se uma voz lá do céu. O Espírito Santo já desceu sobre Jesus. Ouve-se uma voz lá do céu e dizendo assim: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Quem está falando para o Filho? Para Jesus Cristo. Senão o próprio Pai.
né? O próprio Deus está falando com o filho dele. Tu és o meu filho amado, em ti me compraz. Aqui então nós encontramos a terceira pessoa. A terceira pessoa, nós vimos então Jesus Cristo sendo batizado, a primeira pessoa. Nós vimos também a segunda pessoa, o Espírito Santo. Nós vimos também o Pai manifestando lá com a sua voz do céu, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E Jesus Cristo, vamos falar agora sobre Jesus Cristo. Vamos falar por que Jesus Cristo faz parte de Deus. Se Jesus Cristo faz parte de Deus, significa também que Jesus Cristo é eterno. Ele não surgiu, não começou a existir a partir do ventre de Maria. Ele já existia antes. Ele já existia eternamente. Ele não teve um início e também não tem um fim. Esse é Jesus Cristo. Como a gente vai entender isso? Vamos ler lá em João 1. Primeiro, vamos ler lá em João 1, do verso 1 ao 2. Abra o Evangelho de João. Está depois de Lucas. No capítulo 1. E o que eu vou ler primeiro é o capítulo 1, no verso 1 e 2. Vamos ver? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora, vamos pegar lá o verso 10, 11 e 12. Eu vou pegar primeiro o verso 14. Vamos ver o 14, ainda no capítulo 1. E olha só. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é o unigênito do Pai? Primeiro, quem que habitou na terra em forma de carne? Foi o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus. Ele vai descer na terra para habitar na terra em forma de homem. E vimos a sua glória, glória como um unigênito do Pai. Unigênito é como se fosse o Filho único do Pai, o Filho de Deus. Então aqui nós vemos que o Verbo é Jesus Cristo, que o Verbo é o Filho de Deus. Se o Verbo é o Filho de Deus, nós retornamos lá para o capítulo 1, no verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha só no 3, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, aqui nós reparamos que Jesus estava lá no início, no princípio da criação, quando estava sendo tudo criado. Vamos então lá para Gênesis capítulo 1 agora. Abra lá no início da sua Bíblia. Gênesis capítulo 1. Olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo está presente aqui também no início. Significa o Espírito Santo. Se o Espírito Santo faz parte de Deus, ele representa Deus também. Significa ele é eterno. Ele não começou a existir ali quando Jesus batizou. O Espírito Santo sempre existiu, sempre fez parte de Deus. Deus na forma daquela pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava ali também. E se formos ler lá no verso 26, nós vamos reparar uma coisa. A narrativa fala o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que nós vemos aqui nesse verso 26? É que quando Deus vai fazer o homem, ele não diz, faça o homem à minha imagem. Ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Ele está falando de várias pessoas, está se referindo a ele mesmo como se ele fosse várias pessoas. Então é como se o Pai fosse ali criar o homem, só que na presença do Filho e também do Espírito Santo. É como se Deus estivesse ali, uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então tem várias pessoas nessa narrativa. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, porque nós sabemos que o Filho está ali também. Porque ele fala, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito sem ele se fez. Não poderia existir o homem, todas as coisas que vemos hoje, se Jesus não estivesse ali também, se o Filho não estivesse ali. Então é muito importante a gente saber disso. Se o Filho estava lá, então quer dizer que ele não começou, a sua origem não é no ventre de Maria. A origem do Filho de Deus não é no ventre de Maria, como várias religiões, várias
organizações religiosas fazem, de acreditar que Jesus começou a existir somente a partir do ventre de Maria. Não, Jesus existia sempre, sempre existiu e sempre existirá. Por isso ele fala lá em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está tanto no início como no fim, está tanto no princípio como no fim. Ele sempre existe. Ele é a razão de todas as coisas. Ele não se pode explicar. Jesus Cristo não se pode explicar a origem de Deus.